Assista agora a mais uma mensagem inspiradora da Missão Cristã Internacional. Amém. Nesta noite, e tentando ser o mais fiel possível ao tema da conferência, Novas Conquistas, vocês sabem que o amor de Deus é incondicional. Eu não preciso de fazer ou não fazer nada para que Deus me ame. E por mais que eu faça ou não faça, isso não vai interferir em nada do amor que Deus tem para mim. Às vezes, nós costumamos dizer às crianças: tu não faças isso, senão Deus não gosta de ti. É mentira. Deus ama-nos de qualquer maneira. E não há nada que nós possamos fazer para alterar isso. Deus não gosta mais, ou ama menos, ou ama mais, se eu fizer isto ou se eu fizer aquilo. Deus pode se alegrar ou entristecer connosco, mas Ele nunca nos vai deixar de amar, porque o amor de Deus para connosco é incondicional. Só que muitas vezes nós pegamos nesta verdade de que o amor de Deus é incondicional e tornamos tudo no cristianismo incondicional. Mas a realidade é que nem tudo na nossa vida é incondicional. O nosso futuro não é uma fatalidade, não é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Deixem-me dizer, o plano de Deus para nós é incondicional. Deus não muda de planos para nós consoante as nossas decisões. Ele sempre mantém o seu plano, o que Ele pensa, o seu propósito para a nossa vida, e vai fazer tudo para que nós possamos nos alinhar com esse propósito. Ou seja, o amor de Deus é incondicional, o plano de Deus para a minha vida nunca muda, mas o meu futuro não é incondicional. O meu futuro, ou aquilo que eu vou ser, aquilo que eu vou construir, não é incondicional. O meu futuro também é fruto das minhas decisões e daquilo que eu construo hoje. Então não é uma fatalidade. Há pessoas que dizem, e na cultura portuguesa existe muita fatalidade, é fatal como o destino. Isso vai ser o meu destino. Não sabem, o nosso destino não é imutável. O nosso destino não é estático. O nosso futuro não é uma coisa fixa lá à frente. O nosso futuro é construído hoje. E se nós queremos novas conquistas para 2014, então isso vai depender daquilo que nós construirmos hoje, daquilo que nós estivermos dispostos a fazer hoje, daquilo que nós estivermos dispostos a decidir hoje, do preço que nós estivermos dispostos a pagar hoje. São as decisões de hoje que constroem o nosso futuro. Há pessoas que pensam, bem, mas Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem promessas para mim, então isso é isso que vai acontecer. Deixem-me dizer que o facto de Deus ter um plano que não muda para mim, que Deus tem promessas para a minha vida que não mudam, não quer dizer que eu as viva. Não quer dizer que eu as alcance, que eu entre nelas, porque isso depende das minhas decisões. Depende daquilo que eu estou disposto a construir. Vocês conhecem a história de Noé. Noé foi avisado, diz a Bíblia, que ele foi avisado por Deus de que ele iria destruir a terra com um dilúvio. Ele foi avisado por Deus, ele recebeu uma palavra de Deus. Mas Deus disse mais: constrói uma arca e entra nela. Deus deu-lhe os planos, Deus deu-lhe as medidas, Deus deu-lhe tudo, mas quem a construiu foi Noé. Deus não construiu arca nenhuma, certo? Deus deu-lhe os planos, mas Ele não construiu arca nenhuma, e foi Noé que entrou naquilo que Ele construiu. Imaginem o que é Noé fazer como alguns cristãos, não os cristãos aqui da MCI, que isto é tudo gente 5 estrelas, mas alguns que eu tenho lá no CCC, que eles agora não estão aqui e não ouvem. Imaginem que Noé fosse com alguns cristãos e ele agarrasse nos planos da arca, o desenho que Deus lhe deu, e começasse a dizer: Deus deu um plano para me salvar. Deus avisou-me que ia destruir o mundo, mas Ele vai salvar-me, porque Ele deu-me um plano para a minha vida. E se ele passasse o tempo todo a agarrar nos planos e a dizer a toda a gente que Deus lhe tinha dado um plano para ele ser salvo, que Deus tinha dado um plano para salvar a ele e a sua família, que Deus o ia usar nas suas mãos para continuar, ao dar continuidade
à humanidade e a todos os animais. Se ele dissesse, Deus mandou-me entrar 2 animais, macho e fêmea de cada espécie. Deus mostrou-me, Deus disse-me, Deus deu-me os planos. Vejam aqui os planos de Deus. Se ele tivesse o tempo todo a falar nisso e agarrado aos planos e às promessas e à voz de Deus, e não tivesse construído a arca, quando começou a chuva, o dilúvio, ele também glu com os outros. Exatamente. Ele ia-se afogar com os planos na mão, mas afogava-se. Porque Deus disse para ele construir e entrar nela. Sabem? Quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá um sonho, quando Deus nos dá um plano, quando Deus nos dá uma estratégia, quando Deus nos dá uma direção, não é para nós ficarmos parados à espera que ela aconteça, é para começar a construir hoje. É para começar a fazer hoje. Porque o meu futuro é fruto daquilo que eu estou disposto a construir e a pagar o preço por isso. Porque há muitos cristãos que citam as promessas de Deus e as grandezas de Deus e que Deus vai fazer coisas grandes e que Deus vai fazer coisas fantásticas e que Deus prometeu coisas grandes e que Deus prometeu coisas fantásticas, mas se não começarem a construir agora, a pagar o preço agora, é apenas conversa. É apenas citação daquilo que Deus prometeu. Mas Deus não quer apenas que nós citemos aquilo que Ele prometeu. Deus quer que nós começamos a construir aquilo que Ele prometeu. Porque o trabalho de construir é nosso. Deus tem promessas para esta comunidade. Deus tem coisas grandes para vocês. Deus trouxe projetos e planos ao coração do vosso pastor e da vossa liderança. Mas sabem, se nós não arregaçarmos as mangas e começarmos a construir agora, é apenas uma promessa, é apenas uma visão, é apenas um sonho, é apenas um plano. Então é importante nós percebermos que o nosso futuro constrói-se e entra-se nele. Eu quero entrar no futuro que Deus tem para mim. Eu quero construí-lo e entrar nele. Eu não apenas quero citá-lo, dizer que Deus tem e que Deus prometeu. Eu quero construí-lo e quero entrar nele. Quero viver, quero experimentar. Eu não quero ser alguém que vai viver apenas com uma promessa. Eu quero viver essa promessa. Eu não quero ser alguém que vai viver com uma visão. Eu quero entrar nessa visão. Eu quero experimentar, eu quero vivê-la. Por isso, vai exigir de mim decisões. Vai exigir de mim disciplina. Vai exigir de mim pôr a minha vida em ordem. Vai exigir de mim tempo. Vai exigir de mim um preço. Vai exigir de mim decisões. Vai exigir de mim opções, escolhas. Então o meu futuro é fruto dessas coisas todas. Não é uma inevitabilidade. Porque Deus me ama, porque Deus tem um plano, então está garantido. Não está garantido. Eu tenho que fazer a minha parte. Noé teve a sua salvação garantida, porque ele agarrou nos planos e começou a construir a arca. Demorou anos. Até provavelmente foi gozado pelas pessoas. O que é que estás a fazer? Mas ele começou a construir. Começou a construir. Quando chegou à altura, ele entrou naquilo que Deus lhe mostrou, mas que ele construiu. Entrou naquilo que Deus lhe mostrou, mas que ele construiu. Ok? Então, o nosso futuro é mostrado por Deus, mas precisa da nossa colaboração para construir. Não é uma inevitabilidade. Não é uma coisa estática. É construído. Deus tem um futuro para nós. Deus tem novas conquistas para nós. Mas nós precisamos de começar a construí-lo de acordo com os planos de Deus e entrar nele. De acordo com a visão de Deus e entrar nele. A Bíblia ensina-nos que não podemos ter vinho novo em odres velhos. Em Mateus 9,17 diz: não se deita vinho novo em odres velhos, em recipientes velhos. De contrário, eles se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. O que é que a Bíblia quer dizer com isto? A grande lição é que sempre que eu quiser alguma coisa nova, eu tenho que construir para isso. Eu não posso desejar uma coisa nova e continuar
tudo na mesma. Eu não posso querer uma nova conquista com os mesmos hábitos, com as mesmas decisões. Se é uma nova conquista, vai exigir de mim alguma coisa nova. Lembre-se, isto é um princípio fundamental. Sempre que nós queremos uma coisa nova, vai exigir de nós alguma coisa de novo. Não se pode querer alguma coisa nova com aquilo que nós já temos, porque isso é querer vinho novo em odres velhos. Se eu quero alguma coisa nova, eu tenho que criar espaço para isso que é novo. Se eu tiver esta garrafa, está cheia de água. Se eu quiser guardar mais água, eu não posso usar mais esta garrafa. Porquê? Não cabe. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um espaço maior, primeiro, para depois encher de água. Não é ao contrário, pois não? Não é a água e depois criar o espaço. Não, primeiro cria-se o espaço maior e depois enche-se de água. Sabem? Odres novos para vinho novo é exatamente isso. É criar um espaço novo para aquilo que Deus quer derramar de novo. Certo? Porque aquilo, sabem, a Bíblia não diz que o odre velho é mau. Apenas diz que o odre velho não é adequado para o vinho novo. Só isso. Se nós queremos alguma coisa nova de Deus, nós temos que ter a capacidade de criar o espaço, as condições, através da nossa vida, das nossas decisões, condições em nós, para que haja espaço para isso, construir um futuro, e Ele virá. Em Isaías, no capítulo 38, versículo 1, diz o seguinte, é um versículo muito interessante, e diz assim: ora, pouco antes disto aconteceu que Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal, e Isaías, o profeta, filho de Amós, transmitiu-lhe a seguinte mensagem da parte do Senhor: põe em ordem todos os teus assuntos e negócios. Eu acredito que há aqui um princípio muito importante, se nós queremos construir o nosso futuro, e se queremos criar espaço para Deus fazer coisas novas, se nós queremos criar novas conquistas, é nós aprendermos a pôr em ordem a nossa vida. Pôr em ordem aquilo sobre o qual nós temos responsabilidade e autoridade. Um dos aspectos fundamentais para se construir um futuro é estabelecer ordem na nossa vida. Olha, eu conheço muitas pessoas cheias de potencial, cheias de talento, cheias de capacidade natural que Deus lhes deu, mas que por causa da desordem da sua vida não há espaço para esse potencial. Não há condições para esse potencial. Eu creio que nada impede o amor de Deus. Nada. Não há nada que possa impedir Deus de nos amar. Eu creio que não há nada que possa impedir a sua ação da nossa vida. Nada. Eu não creio. Nada pode impedir o amor de Deus, nem Deus agir na nossa vida. Mas creio que o primeiro resultado da ação de Deus na nossa vida é ajudar-nos a pôr a nossa vida em ordem para que algo de novo aconteça. O primeiro fruto da ação de Deus na nossa vida é começar a pôr coisas em ordem para que para que algo novo na nossa vida aconteça. A Bíblia também diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, que Deus não é um Deus de confusão, mas assim um Deus de paz e de ordem. Será possível que Deus queira fazer alguma coisa na nossa vida? Que Deus tenha a vontade e o poder para fazer alguma coisa nova na nossa vida, mas que esteja à espera que eu e tu ponhamos algumas coisas em ordem para que Ele o possa fazer? Eu creio que sim. Eu creio que muitas vezes não é um problema de Deus não querer, de Deus não ter vontade, de Deus não ter capacidade. Simplesmente o odre é velho. Ele precisa de ser posto em ordem. E às vezes Deus espera que nós possamos pôr coisas em ordem na nossa vida, nos nossos ministérios, no nosso círculo de influência e de autoridade, para que Ele possa derramar aquilo que Ele realmente tem para a nossa vida.
Sabem? Eu disse que o amor de Deus é incondicional. Ele não está à espera que tu ponhas nada em ordem para Ele te amar. Nada. Tu podes ter a tua vida num caos total e Deus vai te amar na mesma. Até vou mais longe e vou-vos mostrar isso pela Bíblia. Tu podes ter a tua vida num caos total e Deus mover-se. Mas Deus sempre, a primeira coisa que Deus vai começar a fazer quando Ele sobe é começar a pôr em ordem. Porque ordem é o primeiro requisito para que Deus possa encher com alguma coisa. E eu gostava de ler em Gênesis, no capítulo 1, o relato da criação. O relato da... Vocês sabem, o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Gênesis quer dizer princípios. E o livro de Gênesis foi escrito em prosa hebraica. Tem muita alegoria, muito simbolismo. O livro de Gênesis é o livro dos princípios, não apenas dos princípios cronológicos, mas dos princípios, das origens do caráter e da natureza de Deus. Ao olharmos para Gênesis, ao olharmos para a criação, nós não vimos apenas uma descrição cronológica de um ato criativo, nós percebemos a maneira como Deus trabalha, como a sua natureza se revela na maneira como Ele trabalha em qualquer coisa. A criação, o Gênesis, o início, o princípio, é um livro muito importante. Porque no Gênesis nós podemos ver aspectos fundamentais e imutáveis da natureza de Deus. Então não olhem para o Gênesis apenas como uma descrição cronológica, mas o Gênesis é uma descrição do caráter, da natureza de Deus. E o capítulo 1, que fala da criação e dos dias da criação, é das coisas mais extraordinárias para nós podermos perceber como é que Deus trabalha nas nossas vidas. Como é que Deus cria. Como é que Deus faz com que nós conquistemos coisas novas. E eu hoje gostava de olhar com vocês para o relato de Gênesis 1, que é mais do que uma descrição da criação, mas uma demonstração da natureza divina, a colocar o universo que estava caótico em ordem. É simplesmente isso que Deus está a fazer. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, caótica. Havia trevas sobre a face do abismo. Agora reparem, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira lição que nós temos aqui: a terra era caótica, não tinha forma, era vazia. Havia trevas, não era agradável, não era nada em ordem, era confusão, era desordem, certo? Mas a Bíblia diz que mesmo assim o Espírito de Deus se movia. Primeira lição: Deus move-se em qualquer lado. Deus move-se no caos. Deus não precisa da ordem para se mover. Atenção, para se mover. Deus não precisa. Deus move-se em qualquer circunstância. Deus move-se em qualquer vida. Por isso é que nós podemos dizer: qualquer pessoa, esteja como estiver, venha como vier, Deus nunca a vai rejeitar. Tu não precisas de uma pré-lavagem, de uma pré, como é que eu ia dizer, de um pré-arranjo, de uma pré-ordem para tu te chegares a Deus. Tu podes te chegar a Deus de qualquer maneira. Uma vida em cacos, uma vida em desordem, uma vida em trevas, uma vida de rastros, uma vida destruída. Isso não é um impedimento para Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia. Então essa coisa da gente dizer: para Deus se mover tem que ter tudo em ordem. Não. A ordem não é uma condição para Deus se mover. A ordem é uma consequência do mover de Deus. A ordem é uma consequência, não uma condição. Não vamos pôr consequência como condição, porque Deus move-se em qualquer vida. Porque é incondicional. O amor de Deus é incondicional. A paixão de Deus pelas pessoas é incondicional. O poder de Deus é incondicional no sentido de imenso, não é limitado. Então, este é o primeiro princípio. A descrição do universo caótico não impediu de Deus
de se mover. Não há nada na minha vida e na tua vida suficientemente mau que possa impedir Deus de me amar, de se mover na minha vida. Ele ama todos, Ele quer que todos sejam incluídos na sua família de amor. É por isso que eu costumo dizer que a igreja, a família de Deus, deve ser uma demonstração do amor de Deus. E a maior demonstração prática do amor de Deus é a nossa capacidade de incluirmos todas as pessoas. Venham elas como vierem, sejam elas quem forem, e esteja a vida delas como estiver. Este é o primeiro princípio. Mas o relato não acaba aqui, pois não? Não acaba. Depois continua no versículo 3. A primeira coisa, o primeiro relato de uma palavra que sai da boca de Deus, que existe na Bíblia, está aqui no versículo 3. E disse Deus. Qual foi a primeira coisa que Deus disse? Haja luz. E houve luz. A primeira coisa que Deus disse ao mover-se sobre o caos e sobre as trevas foi: haja luz. E ainda hoje, a primeira coisa que Deus diz quando se move é: haja luz. Deus é um Deus de luz. Deus não é um Deus de trevas. Deus é um Deus de luz. Quando Deus chega, a primeira coisa que Ele diz é: haja luz. Muitas vezes nós temos um conceito romântico. A luz de Deus. Ai, a luz de Deus. Eu tenho a luz de Deus. Mas sabem, luz pode ser a coisa mais incómoda em determinadas situações. Principalmente quando aquilo que é iluminado está caótico. Eu não sei como é que é com vocês, mas eu tenho 3 filhas e não tenho cabelos brancos, porque é um milagre. Portanto, 4 mulheres em casa, a minha e 3 que encomendei. E é difícil haver ordem com 4 mulheres em casa, não é? A minha mulher diz ao contrário: é difícil haver ordem com um homem em casa. Quando nós temos uma parte, pelo menos na minha casa é assim, eu sou um pecador, confesso. Quando temos uma parte, uma sala que está desarrumada ou está tudo em desordem, a gente apaga a luz e fecha a porta. Não leva as visitas lá, pois não? Porque quando nós acendemos a luz, a gente diz: uau, a luz é uma bênção. Pois é uma bênção, mas os resultados da luz, às vezes, é: nunca compres um carro em segunda mão de noite. Compra de dia, onde há luz. Porquê? Porque de noite parece que está, uau, até brilha. Mas depois, quando nasce o dia, a gente começa a ver uma moça e um risco e um farol partido e uma jante toda empenada. Porque de noite tudo parece bonito. Parece que está tudo mais ou menos ok. Mas quando vem a luz, tudo o que é imperfeição realça. É ou não é? Então a primeira coisa que Deus diz ao mover-se sobre as trevas, ao mover-se sobre o caos, é: haja luz. E houve luz. E o que é que acontece quando há luz e há caos? Ai, como isto está. Nós temos uma noção real das coisas quando há luz, não é quando há trevas. Quando há trevas, nós não temos noção do que é que se passa à nossa volta. Mas quando há luz, por muito doloroso que seja, por muito frustrante que seja, nós temos uma noção real de como é que estão as coisas. E infelizmente há muitos cristãos que falam de luz, mas não querem viver na luz. Porque viver na luz muitas vezes é frustrante. Porque mostra exatamente como nós estamos. E mostra exatamente aquilo que precisa de ser mudado na nossa vida. Deus traz luz sobre nós, não para nós brilharmos, mas Deus traz luz sobre nós para que nós possamos ver claramente o que é que precisa de ser mudado e transformado. Tu nunca vais mudar nada que
não aches que seja necessário mudar. Nós nunca vamos mudar nada se não tivermos consciência de que precisamos de mudar. É por isso que as trevas às vezes dá jeito, porque a gente não se apercebe. Parece que está tudo bem, mas a luz muitas vezes é incómoda, porque a luz mostra aquilo que é preciso mudar na nossa vida. E esta é uma das funções mais poderosas, mas também dolorosas da Bíblia na nossa vida. É mostrar como é que as coisas estão. A Bíblia diz que luz para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é como que acender um candeeiro, é como que acender um foco, um holofote sobre a nossa vida e mostrar exatamente como ela está. Mas temos uma garantia. Esteja eu como estiver, e quando Deus acende a luz, não é para me envergonhar, nem para me rejeitar, mas é para que eu possa ver, para que eu possa deixar Deus trabalhar e transformar a minha vida. Vocês sabem que Deus não precisa de luz para ver aquilo que está bem e aquilo que está mal. Ele sabe. Quando Deus traz... Deus não precisa da pregação da palavra para ver a nossa vida. Mas nós precisamos. Quem precisa da luz somos nós. Para que nós possamos fazer uma joint venture, uma colaboração com Deus e dizer: Deus, é verdade, eu preciso de mudar esta área. Eu preciso de mudar isto, eu preciso de mudar aquilo. Sabem? Na nossa vida, nas nossas igrejas, se nós não deixarmos a luz chegar e acharmos que está sempre tudo bem e que somos sempre os maiores e que não precisamos de mudar nada, nós nunca vamos construir um futuro melhor, um futuro maior, um ir mais longe, novas conquistas. Para novas conquistas é preciso luz e cada vez mais luz, para que nós possamos ter consciência daquilo que precisamos de mudar, daquilo que precisamos tirar daqui, daquilo que precisamos tirar de lá. É importante nós nos expormos à luz de Deus. Deus não acende a luz para nos condenar, mas para começar a mudar, para que um futuro novo comece a ser construído. Nunca mudamos nada decentemente sem ver bem o que temos presentemente. Eu vou repetir, nós nunca mudamos nada decentemente sem ver bem o que temos presentemente, sem ter uma consciência do que é que nós temos presentemente. Uma noção daquilo que nós temos, de saber aquilo que eu preciso de mudar, aquilo que eu preciso de tirar, aquilo que eu preciso de arrumar, onde é que eu preciso de colocar as coisas. Então, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus moveu-se, mas a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Amém? E ainda hoje é isso que Deus faz. E eu oro a Deus para que Deus traga luz sobre cada um de nós. Luz sobre a MCI. Quanto mais luz Ele trouxer, mais nós podemos ver: olha, nós precisamos de mudar isto, nós precisamos de mudar aquilo, olha, aquilo tem que sair daqui. Vocês entendem o que é que eu estou a dizer? É para isso que a luz de Deus serve. Depois continua no versículo 4 e diz o seguinte: viu Deus que a luz era boa. E agora reparem: e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e Deus chamou às trevas noite. Reparem bem aqui uma coisa muito importante. Deus separa a luz das trevas e chama as trevas, dá um nome às trevas e dá um nome à luz. Deus move-se mesmo no meio do caos, mesmo no meio das trevas, mesmo no meio da noite. Deus move-se para trazer ordem e para trazer luz. Sabe uma coisa? Deus não é neutro. Há pessoas que pensam num Deus neutro. Deus está tudo bem. Deus está sempre tudo bem para Deus. Decida aquilo que a gente decidir. Faça aquilo que nós façamos. Para Deus está sempre tudo bem. Deus está sempre... Deus é tipo o Pai Natal. Está sempre ali. Pede e eu dou-te. Fala, porque é um Deus de amor. Dá tudo. Não se importa. Para Ele está tudo bem. Está-se bem. É amor. Paz e amor. Não é? Vais lembrar que vais aquele tempo do Peace and Love nos anos 60. Qualquer dia põe Deus a fumar umas ganzas também, não? Está tudo
tudo bem, dá-se bem, está tudo a andar, é amor. Sabem? Porque Deus é amor e porque Ele sabe muito bem aquilo que Ele quer, Ele não é neutro. Essa coisa de que Deus se adapta a tudo é como que dizer que Deus é neutro, não é? Tanto faz. Mas Deus não é tanto faz. Deus não é nada neutro. Deus, quando se move, Deus, quando aparece, Deus, quando está presente, é tudo menos neutro. Ele faz saber exatamente aquilo que Ele quer e Ele faz separação entre luz e trevas e depois dá nomes às coisas. Eu gosto desta característica da natureza de Deus, é que Deus dá nomes às coisas. E sabem, nós nunca vamos construir um futuro se não dermos nomes às coisas. Deus sempre chama as coisas pelos nomes. Quando Deus criou o homem e disse Adão, e deu autoridade sobre a criação, diz, dá nomes aos animais. Chama as coisas, dá-lhes um nome, chama-lhes um nome. Sabem? E nós só vamos construir um futuro com novas conquistas se chamarmos as coisas pelo nome que elas têm. E aquilo que é certo, e aquilo que é errado. E aquilo que está bem, e aquilo que não está bem, não está bem. Certo? E é muito importante chamar o nome às coisas. Sabem? Nós vivemos numa época, muitas vezes, do cristianismo, que é a época... Está tudo na bênção. A gente, então, como é que está tudo na bênção? Então, como é que tu vais? Deus está abençoado. Toda a gente, Deus está abençoado. Deus está, uau, fantástico. E que até parece uma coisa da fé. Eu vou confessar e está tudo bem. Então, e como é que foi a reunião hoje? Fantástico. Então, e como é que está? Deus está-me a abençoar. Vivemos uma cultura em que as pessoas falam isto, não é? Toda a gente é tipo linguagem corrente. Mas sabe? E eu sou uma pessoa otimista, quem me conhece, mas às vezes nós precisamos de chamar as coisas por nome. Como é que correu a reunião hoje? Miserável. Olha, o pessoal não chegou a horas. O líder de louvor desafinou. O pregador esqueceu-se da mensagem. A sala estava suja. Mas Deus moveu-se. Está bem, Deus moveu-se, mas olha, foi miserável. Chamar as coisas, nós nunca vamos crescer se não chamarmos as coisas pelos nomes. Se para nós estiver sempre tudo bem e tudo na bênção, nós não crescemos. Amém? Nós não crescemos. E esta coisa do cristianismo é tudo, sabem? Às vezes nós usamos os nomes tipo fantástico e tremendo para tudo, que quando vem alguma coisa fantástica e tremenda, nós já não temos nomes para lhe dar. Eu não estou a falar de murmuração e daquelas pessoas que eu sei que aqui não há, só vêm para dizer mal e apontar os defeitos. Não é nada disso que eu estou a falar. Já a minha avó tinha uma frase que não sei se vocês conhecem. Dizia assim: quem está fora não racha lenha. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar, e eu acredito que se vocês estão aqui hoje é porque querem edificar esta casa. Ninguém vem aqui uma quinta-noite ouvir-me se não quiser edificar esta casa. Se nós queremos edificar esta casa, a minha casa, a vossa, seja o que for, nós temos que aprender a chamar as coisas pelo nome. Porque quando vem a luz, a Bíblia diz que Deus fez logo separação entre trevas e luz, e deu um nome às trevas e disse: tu és noite, e deu um nome à luz e disse: tu és dia. Não é tanto faz dia e noite, não, tu és noite e tu és dia. E toda a gente sabe que trevas são noite e que luz é dia. E quando Deus disse ao Adão para dar os nomes, sabe que o macaco é macaco, o elefante é elefante, que o rinoceronte é rinoceronte, que a girafa é girafa. Não diz: o que tu viste hoje? Vi um bicho abençoado. Tinha uma... Não, vi um elefante. Então, e
E como é que... tem a unção escorria-lhe pela frente. Não, é uma tromba, é uma tromba. Dá os nomes às coisas. Nós muitas vezes com uma linguagem hiperfé, é tudo muito nas nuvens. Mas quando vem a luz mostra para nós podermos dar nomes às coisas. Eu fiz obras na minha casa no verão e nunca mais fui o mesmo. Não me meto noutra. Horrível. Disseram, isso demora 15 dias. É 15 dias como para o Senhor. O Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu tinha um problema num dos tetos de condensação. Aquilo ficava assim escuro, com pintinhas pretas. E pintaram, mas aquilo tinha um problema de condensação. E lembro-me uma vez uma das pessoas que foi lá e tal, e que fez um trabalho que aquilo não ficou nada de jeito. Ele disse, não, isto é um fungo, não sei de quê, uma grande tanga, não é? Coisa e tal. Só faltava dizer que aquilo era decorativo. Não. Alguém tem que dizer, não, aquilo não é, aquilo é umidade, é condensação. Tem que se chamar pelo nome. Senão não se arranja. Não, aquilo é, não sei, fica lá, está bem, pronto, ok. Se tiveres uma torneira que pinga, isto é um novo modelo e tal, que... Não, está variado, tem que se dar um nome para se poder arranjar. Por isso é que quando a gente não sabe, facilmente somos enganados. Quando não há luz, eu não percebo nada de mecânica. Nada, zero. Sei que há uma chave, 3 pedais, isso eu sei. Agora, mecânica, não sei de nada. Se eu for a uma oficina e disserem que aquilo é do alternador, para mim é do alternador. Porque eu não sei. Eu nunca mais me esqueço, uma vez fui comprar um carro em segunda mão, de dia. Mas levei um amigo meu que é mecânico. Mas não disse ao vendedor que ele era mecânico. E fomos dar uma volta e aquilo tinha lá um barulho, quando a gente andava naquilo. E eu disse, o que é este barulho? E ele disse, isso é ali o porta-bagagens, tem uma coisa desatarrachada. E o mecânico estava ao meu lado e disse, não, isto é um amortecedor, está nas lonas. Luz. Chamou as coisas por nome. Sabem? Porquê é que nós na igreja, não na MCI, nas outras, temos esta cultura de que, não é? Tudo na bênção. A luz faz a separação. E chama as coisas pelo nome. E se nós queremos ir mais longe, novas conquistas, nós temos que aprender a chamar aquilo que não está bom, não está bom. Aquilo que não é aceitável, não é aceitável. Aquilo que é medíocre, é medíocre. Porque só assim nós vamos crescer. Só assim nós vamos criar espaço para alguma coisa nova acontecer. Será que vocês concordam comigo ou não? E disse Deus haja luz, chamou Deus às trevas noite e à luz dia. Deus tem um plano bem claro para nós. E Ele vai ser muito claro para nós. Deus é um Deus de luz, não é um Deus de trevas. Deus não é um Deus de meias verdades. Deus chama as coisas pelo nome, é um Deus de luz. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Coisas claras. Deus é um Deus de coisas claras. No dia da multiplicação dos pães e dos peixes estavam lá 5.000 almas. Ou seja, uma preocupação com a clareza. Não disse, estava lá um bom grupo de pessoas. O que é um bom grupo de pessoas? É subjetivo. Então como é que estava a assistência? Estava um bom grupo. Não, mas quantas eram? Era um bom grupo, mas quantas eram? Chama pelos nomes. Certo? Chama pelos nomes. E foi isso. 5.000 pessoas. No Atos capítulo 2 converteram-se quase 3.000 pessoas. Clareza. Luz. Chama as coisas pelo nome. E sabem, se nós queremos ir mais longe, nós temos muitas vezes que acender a luz de Deus, e às vezes é uma dor tão grande. Olha, eu quando
quando Deus acende a luz sobre o CCC, é uma frustração tão grande, porque eu vejo tanta coisa que precisa de mudar. Eu já sei, vou eu ter que enfrentar isto e enfrentar aquilo, dizer, temos que mudar aqui, temos que mudar acolá, e isso às vezes cria stress, e isso às vezes cria adaptação, e isso às vezes cria mudança, necessidade de mudança, e é desconfortável. Às vezes há pessoas que reagem, às vezes há pessoas que dizem, então, mas nós já nos esforçamos tanto e está a ser tão bom. Lá está, é aquela cultura de está a ser tão bom, mas se nós queremos novas conquistas, aquilo que é bom hoje já não é amanhã. Aquilo que hoje é aceitável, amanhã já não é. Chama as coisas pelos nomes. Deus disse que as trevas era noite e que a luz era dia. Se convidas Deus para fazer parte da tua vida, não contes que Ele fique neutro e calado, que Ele não vai ficar. Ele vai falar, Ele vai dizer aquilo que Ele realmente quer. Versículo 6 ao versículo 10. Agora reparem. Vocês estão-me a seguir? Já está alguém a dormir ou não? Dá uma cotovelada a quem está ao teu lado e diz, não durmas. Pelo menos nas próximas 2 horas. E disse Deus, agora reparem, trevas, caos, isso não foi impedimento para Deus se mover. Deus não olhou e disse, como isto está... eu não me movo neste lugar. Primeiro ponham isso em ordem, depois eu me movo. Não, Ele começou-se a mover. A primeira coisa que Ele disse, haja luz. E depois começou a fazer separação entre trevas e luz. Chamou às trevas noite, à luz dia. E agora reparem. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Parece que as águas estavam todas juntas. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou seja, Deus começou a pôr as coisas em ordem. Ok, eu não quero isto tudo junto. Eu quero estas águas ali e estas águas acolá e aqui um firmamento. Deus não olhou e disse, pronto, isso assim está bom. Não. Eu quero separação. Eu quero águas ali, águas aqui e um firmamento no meio. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu. Ok? E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. Ou seja, Deus começou outra vez a... Ok, então temos aqui as águas que estão debaixo do firmamento. Quero isto tudo junto. Tudo para aqui. Vá, águas tudo para aqui. Agora, eu quero um elemento seco. Vocês estão a ver as específicas... Deus a pôr as coisas... tudo em ordem. Deus já tinha criado alguma forma de vida? Não. Deus já tinha manifestado a beleza e a extravagância da criação? Não. Deus estava a pôr em ordem. Para o que vinha a seguir. Deus estava a pôr em ordem. Primeiro Deus acendeu a sua luz, disse, haja luz, e houve luz. E agora começou a pôr tudo em ordem. E assim foi. E chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Deus continua a pôr as coisas em ordem e a dar-lhes o quê? Nomes. Continua a pôr as coisas em ordem e dar nomes. Depois de pôr em ordem e de dar nomes, Deus diz, uau, assim está bem. Ok? Assim está bem. Os primeiros 10 versículos de Gênesis capítulo 1 tratam de Deus a trazer ordem antes de encher a terra de beleza. Antes de encher a terra de beleza, que é aquilo que nos... Uau! Deus traz ordem. Põe as coisas no seu lugar e dá-lhes nomes. E toda a gente fica a saber o que é o quê e o que não é o quê. Certo? Deus põe tudo em ordem, dá nomes às coisas, tudo é claro, ok? Este é o princípio divino. Deus primeiro traz o espaço e a ordem e depois enche de beleza. Às vezes nós queremos a beleza com tudo em desordem. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus põe tudo
no seu lugar primeiro. Deus põe as coisas no seu lugar primeiro. E deixe-me dizer que um dos trabalhos mais dolorosos de uma comunidade, de uma igreja, é este. É pôr as coisas. Nós só gostamos é da beleza. Uau, que culto maravilhoso. Deus, uau, fantástico. Sala arranjada. Uau, beleza. E é para pôr isto em ordem. Foi sempre beleza? Não foi, de certeza. Eu não estive cá. Mas não preciso estar cá para saber que houve muitas dores de cabeça, até desacordos, até pôr em ordem antes da beleza. Mas é assim que Deus trabalha. E sabem, quando nós falamos em novas conquistas, nós pensamos na beleza das novas conquistas. Mas antes da beleza das novas conquistas, nós temos que criar o espaço e a ordem para aquilo que nós queremos que aconteça. E isso às vezes dói e custa. Dói e custa. O amor de Deus custa quanto para ti? 0. Mas o teu futuro pode custar tudo. O meu futuro e o teu futuro não é à borla. Quando alguém vos promete coisas grandes com preço baixo, aqui chama-se vigarista. Uma vez o meu pai já tem 81 anos, aqui há uns tempos, há uns 5 ou 6 anos, já não me lembro, mas mais ou menos isso. Chegou ao pé de mim: ai filho, tenho ali um grande negócio. Então, há ali um senhor que me quer vender uma máquina fotográfica daquelas que parece ter um canhão à frente, estão a ver aquelas objetivas todas, era uma Nikon, não sei o quê, quer-me vender uma máquina daquelas por 35 euros. Disse ao pai: olha, isso ou é roubado ou ele é vigarista. Ou é ladrão ou vigarista. Porque não há uma máquina dessas que ganhe esse preço. Quando alguém vos promete coisas grandes e fantásticas e uau, Deus vai fazer coisas espetaculares, Deus vai te usar e tu vais ser usado para as multidões e vais orar por tudo quanto é doente e tudo ficará curado e a igreja vai se encher 10 vezes ao domingo e etc. E dizer que tu não tens que fazer nada e mudar nada na tua vida e que está tudo ok, é só continuares a fazer o que estás a fazer. O mínimo que eu posso dizer é que é um vigarista espiritual. Porque está a esconder o preço das pessoas. Não há futuro grandioso com preço pequeno. Não existe. Novas conquistas, novo preço. Minha pergunta é para mim e para vocês. Vocês querem novas conquistas, mas quero eu e quererão vocês pagar um novo preço. Não é o preço antigo. O preço antigo é para as conquistas antigas. Um novo preço. Quem é que não gostava de chegar a um stand de automóveis com o seu carro com 15 anos, entregar e trazer um novo? Novas conquistas! Está bem? Mas entregas o teu e mais 99% do preço. É ou não é? Novas conquistas com o preço da anterior. Não vamos lá. Nós temos de estar dispostos a pagar um preço novo. Posso ouvir algum amenzito? Pode ser pequenino, mas posso ouvir? Não era. Agora reparem, a partir do versículo 10, o que é que acontece? Versículo 11 diz: e disse Deus, agora reparem, Deus pôs tudo em ordem, deu nomes às coisas, separou as trevas da luz, chamou às trevas noite à luz dia, separou as águas do firmamento, acima do firmamento chamou céu, separou a porção seca das águas, chamou mares às águas debaixo do firmamento e terra, a porção seca. Deus pôs tudo em ordem. Agora versículo 3. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente,
árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si mesmo a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziam abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Que pois Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Reparem como Deus encheu os espaços que Ele criou com beleza e criatividade. Deus criou os céus, Deus criou os mares, Deus criou a terra, e Deus começou a encher os céus, os mares e a terra de quê? De beleza, de criatividade. Mas não houve beleza nem criatividade sem que Ele primeiro colocasse em ordem. Sem que Ele primeiro colocasse em ordem. Então deixem-me dizer uma coisa muito importante, escutem. Beleza e criatividade são realçadas quando as coisas estão em ordem. Ok? Beleza e criatividade são realçadas quando as coisas estão em ordem. A nossa vida está cheia de potencial, de criatividade. Mas o facto de, por vezes, a nossa vida estar um caos abafa essa beleza, esse potencial e essa criatividade. Nós podemos ter muito potencial, muita criatividade, muita beleza, mas o facto de muitas vezes não estar em ordem abafa essa criatividade e essa beleza. Quando nós nos expomos a Deus e à Sua presença, Ele vai nos ajudar a trazer ordem à nossa vida em primeiro lugar, para depois a encher de beleza e criatividade. Sabem, eu acredito que a casa de Deus está cheia de criatividade. Acredito. Às vezes, até alguns colegas: ai, pastor, eu gostava de ter gente criativa. Eu gostava de ter mais gente criativa. Eu não vejo muita criatividade na minha igreja. Sabe uma coisa? O problema não é mais gente criativa. O problema é ordem para que a criatividade possa ser realçada. Porque muitas vezes as coisas não estarem em ordem, as coisas não estarem chamadas pelos nomes, não serem claras, faz com que a criatividade não tenha efeito nenhum, não se note e parece que não existe. Ela está lá, mas ela não prospera, não brota. Porquê? Porque esta é a ordem de Deus. Foi assim que Deus fez a terra. Ele não mandou os animais e as aves e os peixes para a desordem. Deus não olhou para a terra sem forma e vazia e disse: peixes, aves, animais, tudo para ali, vá, tudo ali para a molhada. Não fez isso. Ele começou a pôr primeiro em ordem. Vocês estão a entender o princípio? Deus começou a pôr tudo em ordem primeiro. É bem possível que a nossa criatividade, beleza e potencial comece a fluir muito mais e melhor a partir do momento em que colocamos determinadas coisas em ordem nas nossas vidas. Em que começamos a chamar coisas pelo
seu nome. Amém? A criatividade de Deus vai brotar. Porque não existem novas conquistas sem criatividade. Não existe. E a criatividade só é potenciada se as coisas estiverem em ordem, claras, e chamar as coisas pelo nome. Sabem? Eu acredito que um dos desafios da igreja nos dias de hoje é sermos claros. Nós, principalmente, o meu background, que é pentecostal, e esta é a minha cultura de igreja, não é? Nós somos muito dados ao, como é que eu ia dizer, ao relativo, ao sentir, não é? Eu hoje senti a presença de Deus. Hoje estava uma presença, uma unção especial. Mas isso é uma experiência minha. Eu não estou a dizer que isto está errado, mas é uma coisa de experiência. Porque eu posso ter alguém ao lado e ter uma sensação completamente diferente. Olha, eu vou-vos contar uma experiência, mas isto é mesmo verdade. Eu não costumo dizer mentiras aqui no palco. Eu uma vez fui a uma conferência e levei um grupo de pessoas de várias igrejas e colegas meus. E houve uma pessoa, e nós estávamos lá, e eu estava com um colega meu, a gente estava, deixa-me usar o calão, a curtir aquilo mesmo, e fantástico, uma atmosfera fantástica, e empolgados, entusiasmadíssimos. E uma das pessoas desse grupo chegou ao pé desse meu colega, era a ovelha dele, e disse assim: eu acho que a presença de Deus não está neste lugar. Eu não sinto a presença de Deus aqui. Vocês estão a ver a subjetividade das coisas? Eu creio que muitas vezes o nosso problema é que nós somos tão subjetivos na análise das coisas que não chamamos as coisas pelos nomes. E sermos claros com as coisas. E sabem, muita criatividade e muita coisa começa a acontecer quando nós deixamos a luz de Deus se acender. Não temos problemas em chamar as coisas pelo nome e deixarmos tanto de avaliações subjetivas. Não é? E sermos mais objetivos. Se eu perguntar ao tesoureiro da minha igreja e disser assim: olha, como é que foi a oferta? E ele disse: foi fantástica, uma unção tremenda, foi uma excelente oferta. E eu: ok, mas uau, eu estava a contar e estava a sentir a presença de Deus ali. Ok, mas eu gostava de saber quanto. Ai, pastor, não seja carnal. Eu só posso fazer, não é? Eu quero avaliar. Se foi boa, eu quero saber. E depois eu vou saber se foi boa ou se foi miserável. Quanto mais claros nós somos nas coisas, a planearmos o nosso futuro, para as nossas novas conquistas, e as coisas são claras, às vezes custa, às vezes dói, às vezes é frustrante, mas só assim a gente pode pôr em ordem, só assim a gente pode construir. Isso é fundamental para que a beleza e a criatividade de Deus possam surgir. Estou quase a terminar, podem dizer amém. Há uma coisa muito interessante também no Gênesis. No versículo 8, no versículo 13, no versículo 19, no versículo 23, ou seja, a seguir a cada ato de Deus, ou a cada dia, aquilo que a Bíblia chama de cada dia da criação, há duas coisas que Deus diz. Uma delas é que viu Deus que era bom, e a segunda coisa que Deus diz sempre: e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Bem, quem escreveu isto ou estava com os copos, ou há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. Não é suposto ser ao contrário. A manhã e a tarde. Vocês começam o dia... Bem, agora vou-me arriscar, mas... Normalmente,
As pessoas começam o dia de manhã. Os nossos dias começam de manhã. Mas sabem que os dias de Deus começam à noite. Repare, a Bíblia está cheia destes exemplos. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela... Os dias de Deus começam à noite. E foi a tarde e a manhã. A palavra tarde vem de uma palavra hebraica, que é a palavra ereb, que literalmente também pode ser traduzida por desordem ou confusão. No inglês há uma palavra, porque está traduzido para o português como tarde, nós não temos outra palavra, porque a palavra correta é aquela, é aquilo que os ingleses chamam evening, é o fim da tarde e o início da noite. É isto que quer dizer. A palavra ereb é aquela palavra em que não é dia nem é noite, está ali, entendem? E que também pode ser traduzida como confusão, não é bem claro, é o fim do dia e o início da noite. É o, como é que se chama quando o crepúsculo, não é? O pôr do sol, não é? Está a tarde a ir embora, o sol a desaparecer, está tudo a começar a ficar escuro. É aí que Deus começa os seus dias. É aí que Deus começa a trabalhar. Mas também diz que os dias de Deus terminam de manhã, nunca terminam à noite. Nunca terminam no ereb. Ele nunca termina de noite, mas de manhã, quando a luz nasce, quando o sol aquece. A palavra hebraica para manhã é a palavra boker, que literalmente quer dizer claridade ou ordem. Então, ereb quer dizer pouca claridade, está a ficar escuro, aquilo que nós costumamos dizer, o lusco-fusco, está a ficar escuro. E a palavra manhã quer dizer claridade ou ordem. Então diz que Deus começa o seu dia ali quando começa a ficar escuro e acaba o seu dia com claridade. Quando Deus começou a mover-se na terra, a terra estava em trevas. E sabem, é assim que Deus começa a mover-se na nossa vida. É quando nós estamos em trevas, é quando nós estamos num caos, é quando nós tomamos consciência de que a nossa vida está uma desordem. Deus começa a trabalhar na nossa noite. Sabem? Quando nós chegamos à conclusão, a minha vida tem que mudar. A minha vida está um caos. Isto não é um choque para Deus e não é e Deus vai ficar... Não. Isso é o primeiro sinal que Deus vai começar a trabalhar na nossa vida. Porque os dias de Deus começam à noite. Cada dia da criação começou com caos. Todos os dias da criação começaram com caos. Águas juntas. Não, eu não quero as águas juntas. Eu quero isto separado. Quero pôr um firmamento no meio. Começou com caos. Começou à tarde, começou à noite, mas acabou de manhã. E quando acabou de manhã, o que é que Deus disse? Uau! Viu Deus que era bom. Sabem, muitas vezes Deus começa a trabalhar na minha vida e na tua à noite. É um caos total. Mas a alegria vem pela manhã. E quando a manhã chega, Deus olha e diz, bom. E viu Deus que era bom. E eu oro a Deus para que neste novo ano de 2014 Deus traga a sua luz sobre a MCI e que vocês possam ver muita coisa que tem que mudar, mas que chega ao fim de 2014 e Deus diga, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Amém? A terra nunca poderia ser frutífera até que Deus colocasse tudo em ordem. A nossa criatividade, produtividade, potencial será maximizada quando tivermos as coisas em ordem. Deus começa a trabalhar à noite, mas só acaba quando a manhã nasce. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Enquanto for noite na minha e na tua vida, eu posso ter uma certeza. Deus está a trabalhar.
eu não estou sozinho. Porque os dias de Deus começam à noite. Se eu olho para a minha vida e digo, isto está um caos, eu tenho que mudar. Uma coisa eu sei, Deus já arregaçou as mangas, já está a trabalhar. E Ele só vai parar quando o sol nascer, quando tudo for claro. E Deus vai dizer, e viu Deus que era bom. Sabem? O reino de Deus funciona pelo princípio da forma, da estrutura e do fluir. Deus primeiro forma, Deus primeiro põe em ordem e depois dá vida. Como é que Deus criou o homem? Está lá em Gênesis também. Como é que Deus criou o homem? Diz em Gênesis 2, versículo 7, e formou o Senhor o homem do pó. O Senhor criou o quê? Forma, a ordem, o espaço, e depois soprou a sua vida. Primeiro, ordem, forma, e depois soprou a sua vida. Sabem? Novas conquistas implica novo preço, novos desafios, nova entrega, nova dedicação, nova paixão, novas prioridades, nova forma na minha vida. A minha vida tem que ter uma forma diferente daquela que tinha em 2013. Porque se a minha e a tua vida tiver a mesma forma que em 2013, tu vais ter as mesmas coisas que tiveste em 2013. Se eu quero ter novas conquistas em 2014, eu tenho que Deus deixar dar-me uma nova forma para que Ele sopre. Isto é um princípio de Deus. Eu preciso de criar espaço para Deus. Eu preciso de fazer a minha parte. Amém? Era uma vez um agricultor que comprou uma terra abandonada, cheia de mato, pedras, né? Tudo, como é que se diz? Tudo cheio de arbustos, pedregulhos, e tinha uma casa em ruínas, os muros estavam todos caídos, e comprou aquilo até por um preço barato, e começou aos poucos a trabalhar na terra. Começou a restaurar a casa, a viver com a família, o celeiro, depois reparou os muros, depois começou a limpar o terreno todo, tirou tudo o que era erva, tudo o que era arbusto, tudo o que era pedras, tirou. Depois começou, não é, a preparar a terra, a arar a terra, semeou, não é? Começou a plantar árvores, etc. A casa ficou bonita. Bem, ao fim de uns anos, a quinta estava espetacular, linda e produtiva. E havia lá um vizinho dele que era crente. Aleluia. E chegou ao pé dele e disse assim: sim, senhora, o nosso bom Deus tem sido muito maravilhoso e gracioso contigo. Veja como é que Deus te abençoou e como é que Deus trabalhou na tua vida e deu-te esta quinta tão bonita. Tu és mesmo, tens de dar muitas graças a Deus. Tu és mesmo abençoado pelo Senhor. E o agricultor virou-se para ele e disse: olha, é verdade, sou abençoado pelo Senhor, isto é tudo dele, mas havias de ver quando ele estava aqui sozinho. Pastor Sidson, dou-lhe uma profecia. Deus vai fazer coisas tremendas. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Tudo o que tu tens aqui é a bênção de Deus. Isto é uau. Ele podia dizer: olha, havias de ver quando o Senhor estava aqui sozinho.
Há um preço a pagar. Sabem, nós às vezes gostamos, o Senhor agarra numa quinta destruída e faz um milagre e fica tudo bem. Deus vai fazer novas conquistas, Deus vai nos dar tudo. Não. Nós temos que pintar a casa, reparar os muros, tirar as pedras. Muito trabalho. E depois olhar e dizer, uau, Deus é bom. Deus nunca falha. Se eu fizer a minha parte, Deus nunca falha. Oh, irmão Noé, que rico barco, que rico iate que você tem. Deus abençoou. Foi eu que fiz. Ele deu-me os planos, mas eu tive. Eu é que paguei a madeira. Ela não caiu do céu. Eu é que tive aqui horas e horas com a minha família a construir. Uma comunidade, uma igreja, é assim que se edifica. Não é, uau, Deus dá tudo de mão beijada. Dá. Alguém tem que pagar. Alguém tem que edificar. Alguém tem que construir. Alguém tem que se esforçar. Se vocês querem novas conquistas, estejam dispostos a pagar um novo preço. Amém? Um novo preço. E há tempos uma pessoa disse-me assim, no dia em que sair o Euro Milhões, pastor, tudo que esta igreja precisar eu pago. Se tu não és fiel com 500 euros e se refilas em dar o dízimo e uma oferta porque ganhas pouco, quando ganhares muito, a única coisa que a gente vai ter de ti é um postal do Havaí a dizer, Deus vos abençoe, estou a orar por vocês. A igreja não é edificada pela abundância de uns poucos, mas pelo sacrifício de muitas pessoas. E eu oro a Deus para que todos nós estejamos dispostos a correr a milha extra, a fazer um sacrifício extra, a pagar um preço extra, para que 2014 seja o melhor ano das nossas vidas. E sabem, eu posso profetizar e dizer que 2014 vai ser o vosso melhor ano, porque isso é fácil. Porque a Bíblia diz que o segundo é sempre melhor que o primeiro. É um princípio da Bíblia. O segundo Adão, melhor que o primeiro. Segunda casa, glória da segunda casa. Isso é o ser melhor, o melhor está para vir, isso é um princípio da Bíblia. Mas para nós vivermos nisso, nós temos que estar dispostos a pagar um preço extra, a correr a milha extra, a fazer uma dedicação extra. Dizer, pastor, conte comigo, mas não é aquele conte comigo, tipo à distância, conte comigo. Eu quero mesmo que 2014 seja o melhor ano da MCI até agora. E eu vou fazer por isso, eu vou ir mais longe, eu vou dar um passo de fé extra, eu vou dedicação extra, porque nós queremos ver mesmo novas conquistas na nossa nação. Amém? Para mais informações, aceda ao nosso site www.missãocristã.pt ou siga-nos nas redes sociais.